Foi. Então vamos lá, vamos fazer a oração, dá para a gente iniciar e depois eu vou ler o texto. Pai Santo e Justo, nós agradecemos a Ti pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome e de nos debruçarmos sobre a Tua palavra, que é maravilhosa, perfeita e que nos orienta. Obrigado porque Te aprouve a nós se revelar a nós através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através do Senhor Jesus, nosso amado. Te pedimos então que o Teu Espírito nos guie, ilumine a nossa mente, nos faça compreender o que a Tua palavra ensina para que nós possamos agir e falar de maneira correta, Senhor. Não nos deixe tropeçar em erros, porque erros bíblicos ou erros em relação a verdades podem trazer muitas heresias e muitos problemas para a Tua igreja. Então te pedimos a Tua luz para que o Senhor nos guie e nos proteja de nossas interpretações erradas ou de coisas que podem, de alguma forma, trazer prejuízo para o nosso relacionamento contigo e com a Tua igreja também. Te peço a Tua iluminação para que o Senhor me ajude, que eu seja fiel à Tua palavra e que o Senhor transforme a nossa vida por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai continuar aqui o capítulo 5, a gente termina o capítulo 5 hoje, tá? E eu vou ter que vou primeiro ler o texto, depois eu faço um resumo, aliás, uma revisão do que a gente viu nos capítulos anteriores. Hoje é a partir do verso 12 até o 21, tá? Eu vou fazer a leitura na NVI. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, a gente vai ficar até aqui. Deixa eu só olhar rapidinho essas mensagens que estão chegando, se há alguma coisa relacionada aqui à reunião. Não. Só fazendo um resuminho, a gente viu desde o capítulo 1 ao 3 que Paulo trata sobre a questão do pecado, né? Que todos os homens estão debaixo do pecado e que todos estão, portanto, destituídos da glória de Deus. E no capítulo 3 ele introduz a justiça de Deus através da fé por meio de Jesus Cristo, né? Através do sacrifício de Cristo. E argumenta que a justiça só pode ser aplicada por Deus através da fé, que as nossas obras não contribuem para a nossa justificação. A única coisa que pode contribuir para a nossa justificação é a própria justiça de Cristo, a própria obra de Cristo, na qual os crentes creem
né, para que seja justificado. No capítulo 4, ele prova o argumento dele através da justificação de Abraão, o pai da fé e o pai da nação de Israel. Né? Ele pega uma figura super importante, que é Abraão, e no capítulo 4 ele discorre sobre como que Abraão foi justificado, que não foi pelas obras dele, mas sim pela fé, quando ele creu na promessa de Deus. E aí no capítulo 4 ele faz essa argumentação, essa exposição, e enfatiza lá no finalzinho, ele começa a falar sobre a esperança de Abraão, que superou tudo o que poderia ser possível. Né? Abraão, em esperança, creu contra toda a esperança. O que significa isso? Que apesar de Abraão, apesar da condição de Abraão, que já tinha 100 anos, a Sara tinha 90 anos, então apesar dessa situação que eles viviam, que eles já tinham avançado em idade, que era impossível eles conceberem um filho, apesar disso eles creram, né, contra todo o que poderia ser esperado, contra toda a esperança, eles creram e, portanto, obtiveram a promessa de Deus. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas apesar de nós. Pegando esse fio, Paulo começa o capítulo 5, que foi o que a gente viu na semana passada, falando sobre essa esperança. Né? A esperança que não nos confunde, que não nos decepciona, que não nos ilude. E vem dizer que a promessa de Deus vai se cumprir apesar da nossa condição. Para argumentar isso, ele fala o seguinte, olha, Deus ele nos reconciliou consigo através de Cristo quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos ímpios, quando ainda éramos inimigos. Então ele usa esses 4 adjetivos para qualificar ou desqualificar a nossa condição diante de Deus e dizer que a graça de Deus atuou sobre nós quando nós não merecíamos. Então, se Deus fez isso quando estávamos nessa condição, nós podemos alimentar uma esperança convicta de que o processo de salvação que Ele mesmo começou, Ele há de finalizar. Né? E nessa perspectiva de esperança, né, de que a gente pode ter essa esperança convicta que não vai nos decepcionar, ele continua o texto, né, a partir do verso 12, explicando que continua nessa mesma toada. Né? A gente pode manter essa esperança convicta, por quê? Primeiro, porque Deus derramou o seu amor através do seu Espírito sobre nós. Deus derramou. Também Deus nos resgatou quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E também porque, aí ele vai argumentar isso aqui a partir do capítulo versículo 12, porque a transgressão vem a partir de um homem, o pecado vem a partir de um homem, portanto a condenação vem a partir de um homem, mas Deus providenciou um outro homem pelo qual vem a justiça e vem a dádiva da graça de Deus, para que aqueles que estão debaixo do primeiro homem, que no caso é Adão, e portanto estão condenados, possam ser livres ou libertos dessa condenação através de um segundo Adão, no caso, Cristo. Então é disso que ele vai falar aqui nesse texto, tá bom? Então vou começar aqui a passar os slides. Peraí, meu filho me ajuda aqui. Foi. Não foi. Pronto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavra, portanto, aqui, ela automaticamente se remete ao que veio anteriormente, né? Ela conecta o texto, então está dividido aqui como um subtítulo, na maioria das versões, mas não tem esse subtítulo, aqui foi colocado depois. Portanto, isso quer dizer o seguinte, vamos ler os versículos anteriores, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma, Então, esse portanto, ele quer dizer o seguinte, isso acontece porque, isso é possível porque. Então, vamos tirar o portanto e colocar isso, né? Isso acontece porque, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte,
assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Então ele continua o texto dessa forma. A palavra pecado aqui, da mesma forma como o pecado aqui é armatia, no grego, que significa errar o alvo, ou erro, né? Imagina que existe um alvo, né, ali onde você tem que atirar uma flecha, e você atira a flecha, mas a flecha vai por outros caminhos e não o alvo correto. Qual é o alvo? Glorificar a Deus. O alvo do homem é glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus, para viver uma vida que glorifica a Deus. Quando o homem erra esse alvo, ele está cometendo pecado. E ele diz que o pecado entrou no mundo por um homem. A gente sabe quem é esse homem, Adão, né? É o primeiro homem, o homem criado por Deus, que tinha uma ordem de Deus. Não podia comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. É como se Adão tivesse com tudo do bom e do melhor, e ele tinha mesmo. Há uma discussão se ele tinha vida eterna ou não naquele momento, né? Porque vida eterna é um conceito que não se perde. Então, muito provavelmente, ele não tinha vida eterna. Eu não sei porque eu estou entrando nesse assunto, mas ele não tinha vida eterna no sentido assim, até que ele pecasse, ele não morreria, estava de boa. Então, é como se tivesse um pino segurando uma estrutura. Então, se Adão chuta o pino, aí todo o processo de morte é desencadeado. Enquanto ele não chutasse o pino, estava tudo de boa com ele. E aí, em algum momento, talvez Deus confirmasse a eternidade de Adão. Mas ele faz o favor de chutar o pino. E aí ele dá start, né? Ele dá o início ao pecado no mundo. Então, o pecado entra no mundo através do erro dele, né? Não havia pecado ainda. A partir do momento que ele peca, ele dá start no pecado. E quando ele dá start no pecado, e aí todas as consequências são desencadeadas, a principal consequência é a morte. O pecado entra no mundo por um homem e, pelo pecado, a morte. A morte aqui é, então, consequência do pecado. Paulo fala que a morte é o salário do pecado, né? Salário como recompensa. A gente sabe que, a gente viu lá em Efésios, não sei se vocês recordam, a gente viu que existem 3 tipos de morte, tá? É a morte espiritual, da qual Deus falava ali na sentença dele em Gênesis 2, ele diz assim, se você no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Então, primeiro, no dia, é uma coisa imediata, e certamente morrerás, ou seja, é uma coisa inevitável. Só que Adão, quando transgride e peca, ele não morre, fisicamente falando, ali no momento. Ele entra num processo de morte, é como se ele começasse a morrer, né? Porque ele ainda passa bastante tempo vivo, pelo menos no seu aspecto físico. No entanto, ele é desconectado de Deus automaticamente. Então ali existe uma morte espiritual. É a separação atual entre Deus e o homem. Existe um rompimento na relação Deus-homem e isso significa a morte espiritual. Mas não é apenas esse tipo de morte que Deus falou quando deu a sentença para Abraão, ou deu a ordem para Abraão, aliás, para Adão. Existe também a morte física, que é a morte que a gente conhece mais de perto, né? A separação entre o corpo e a alma. E a morte eterna, que é a separação definitiva entre Deus e o homem, né? É a punição no final dos tempos, depois do juízo final. Aí essa morte entra em vigor. Atualmente temos a espiritual e a física, certo? Separação atual entre Deus e o homem, separação entre corpo e alma. Então, quando Adão peca, dá start no pecado, as consequências vêm e a principal delas é a morte. E a morte entra no mundo através do pecado de Adão. O que é que acontece? Adão, então, tem uma herança para dar aos seus descendentes. Né? Como todo pai, ou pelo menos alguns, né? Tem alguns recursos para deixar de herança para os seus descendentes. Adão, que é o pai da raça humana, tem uma herança para dar aos seus descendentes. Qual é essa herança? Uma condição de pecador, uma natureza pecaminosa. É impossível alguém que é gerado de Adão
né, que é descendência de Adão, não carregar em si a sua condição de pecador, a natureza pecaminosa que é herdada em Adão. Isso é muito importante porque Paulo vai falar muito sobre essa questão do pecado original, e o pecado original está baseado nisso, na verdade de que o ato de Adão ele tem consequências para toda a sua descendência. Ele é cabeça de raça. Então, se você é um ser humano e você é gerado através da linhagem de Adão, é fato que você carrega em si a essência adâmica, a essência então pecaminosa. Beleza? Porque ele deu início a essa condição. E aí Paulo continua o texto. Pois antes de ser dada a lei, isso, já nascemos com o pecado original. Não tem como um ser humano nascer livre dessa condição, a não ser que ele não seja geração de Adão. Né? A gente tem um único caso na história que esse ser humano não é gerado de Adão e, portanto, ele não carrega em si a essência pecaminosa. Se vocês conseguirem citar quem coloca aí na conversa, nos comentários. Nos comentários, parece até que é YouTube, né? Como é que chama isso aqui? Comentários mesmo? Mensagens. Quem é esse ser humano que nasceu e não é de Adão? Oi? O nome disso é chat, mano. Não entendi. Chat. Pronto, no chat. Coloca aí no chat. Ok. Quem foi o único ser humano que nasceu que não fazia parte da linhagem de Adão e, portanto, não carregava em si a essência pecaminosa? Quem souber, cita aí. Se não souber, diz também que eu vou ficar esperando. Acertou, Sandra, é isso aí. Jonas, meu filho, tu carrega a essência pecaminosa de Adão 2 vezes. Ai, Senhor. Exatamente, Jesus não é gerado de Adão, tá, gente? Na concepção de Jesus no ventre de Maria, o anjo Gabriel fala o seguinte, que ela seria coberta com a virtude do Espírito Santo. Então, existe ali o material genético de Maria, porque ele é humano, então é ela que dá a condição para que o Jesus seja gerado de forma humana, né? Como um homem verdadeiro que ele é. No entanto, o material genético masculino não é adâmico. A virtude do Espírito Santo vai lá e fecunda o ventre de Maria. Então, ele tem uma semente à parte da semente adâmica. Por isso, ele não é pecador, ele não tem essência pecaminosa. Ah, mas por que a essência pecaminosa pode passar pela mãe? Claro que pode. Mas a virtude do Espírito Santo cobre Maria, protege aquele óvulo fecundado, para que a pecaminosidade de Maria não envolva ou não invada aquele material. Tá? Então, alguns teólogos falam sobre isso e comentam que, pelo que o anjo explica ali, parece muito que Deus protege a fecundação para que não haja contaminação. Né? A virtude do Espírito Santo é quem envolve aquele óvulo fecundado para que seja protegido dessa essência pecaminosa, para que Jesus nasça sem pecado. Então ele é a parte da geração adâmica. Todo o restante da humanidade é fruto, descendência de Adão. Portanto, todos carregam a herança de Adão. Qual é a herança de Adão? Pecado. Simples. Então, o que ele tem para te dar de herança? O que teu pai primeiro tem para te dar de herança, ou me dar de herança? Uma essência pecaminosa. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque a gente agora vai ter também uma outra geração a partir de Cristo. Mas eu vou deixar mais para frente. Vamos lá continuar o texto. Vou ler o 12 de novo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora no 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Gente, esse trechinho aqui é muito complicado,
É um trechinho difícil, eu estava aqui quebrando cabeça com ele, tentei pegar informações com o meu pastor, ele me mandou agora, há pouco tempo, algumas respostas e eu não tive muito tempo para analisar. Mas vamos tentar destrinchar aqui, tá bom? Pois antes de ser dada a lei. Que lei é essa? A lei mosaica, tá? O que Paulo está falando aqui é da lei de Moisés. Antes de ser dada a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. Isso é muito óbvio, né? A lei de Moisés é dada, se eu não me engano, 1400 anos antes de Cristo, é uma coisa assim. 1800 anos é Abraão até Moisés, 400 anos. Então, acho que 1400 anos antes de Cristo. Então, 3.400 anos atrás. O mundo tem mais de 3.400 anos. Adão deve ter sido criado há muito mais tempo, tipo 5, 6 mil anos. O pessoal faz umas contas aí que é mais ou menos nesse intervalo de 5, 6 mil anos atrás. Então, o pecado já estava no mundo desde Adão. A lei vem ser dada por milênios depois. É bastante tempo, tem muito tempo aqui, é um lapso gigantesco. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, o pecado entrou com Adão, beleza. Mas o pecado, olha esse texto, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Certo? Beleza, o que essa frase quer dizer? Eu li aqui em alguns comentários nas Bíblias de estudo que eu tenho, também procurei informações em vídeos ou em comentários sobre esse texto, e parece ser muito comum entender que o pecado, eu vou dar duas posições aqui, tá, gente? A primeira, o pecado, Deus não imputa o pecado antes da lei, ou seja, a gente tem aí pelo menos uns 2.000 anos de história da humanidade, onde o pecado existe, mas que Deus não imputa o pecado, porque não há a lei. Beleza? Eu tenho um problema com essa posição, apesar de que parece ser a posição da maioria. Eu tenho um leve problema com essa posição, e aí eu estou deixando exposto para vocês. Eu vou tentar achar mais informações sobre isso. Eu vou falar qual é a posição que eu defendo. Parece que tem outros teólogos. Parece que tem alguns teólogos que defendem essa posição, certo? Mas eu vou procurar mais informações para depois de alguma forma, se eu tiver muito errado, aí eu venho me desculpar com vocês, tá bom? Mas o que eu acho que está dizendo aqui? Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Essa palavra levada em conta, que nas traduções ou nas versões mais antigas é usada a palavra imputado. O pecado não é imputado, ou seja, não é considerado. Quando não existe lei, a minha questão é, quem que não leva em consideração? É Deus ou o homem? Ou o pecador? Se for Deus, parece que Deus não pode considerar o pecado do pecador, se não tiver lei. Ou seja, ele dá a lei para poder condenar as pessoas. Beleza. E essa é a posição anterior, né? Outra posição. Enquanto a lei não vem dizer que tal ação é pecado, o pecador não leva em conta, ou não considera, ou não percebe que aquela ação é um problema, é um pecado. Né? Vamos supor. Agora eu vou trazer mais uma vez a questão da lei de trânsito. Só pode ser considerado uma infração de trânsito a partir do momento que a regra está clara no Código de Trânsito. Então, se eu coloco um carro sobre a calçada, eu estou passível de ser multado, por quê? Porque existe uma lei no Código de Trânsito que diz que estacionar o carro no passeio é infração. No entanto, se não houvesse essa lei, por mais que seja ruim eu colocar o carro sobre a calçada, porque eu vou atrapalhar os pedestres, se não houvesse essa lei, eu não entenderia isso como uma ação errada. Tá dando para entender ou tá confuso? Me ajuda aí, por favor. Me ajuda. Eu achei esse texto muito difícil. Tá de boa. Mais nada. Tá bom. Pode falar. Deu para entender, mais ou menos. Beleza. Então vamos lá, voltando, só para recapitular. Primeira posição.
Deus não considera pecado a não ser que ele tenha dado a lei. Quando ele dá a lei exatamente para condenar. E isso é verdade, ele realmente dá a lei para condenar. Ele avulta o pecado. Só que aí eu fico pensando, olha como é que Paulo continua o texto. Todavia, no verso 14, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o pecado, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em consideração quando não existe lei. Mas, todavia, né, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Então, se a gente sabe que a morte é recompensa do pecado, é uma punição pelo pecado, e as pessoas morriam desde Adão até Moisés, parece que Deus estava levando em consideração, sim, o pecado das pessoas, porque ele estava punindo essas pessoas de alguma forma. Então, o problema está no versículo 14. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Por causa desse texto, eu tendo a imaginar que o versículo 13 está falando que é o pecador que não leva em consideração o seu pecado, porque não tem uma lei dizendo que aquilo é pecado. Né? É tanto que no versículo 20... desse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, ó, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, Deus dá a lei para poder você ver a pecaminosidade do seu pecado. E quando você vê isso, você entendeu, opa, essa ação é um pecado. Por quê? Porque a lei está dizendo isso. Enquanto não tem lei, as pessoas pecam sem levar em consideração que estão pecando. Não estou dizendo que elas não vão ser punidas, elas serão punidas. Só que a lei vem dizer o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo é pecado. Enquanto não tem lei, não tem ninguém alertando. Mais ou menos isso. Se a gente trouxer para o nosso contexto atual, tá? Nosso contexto atual. As pessoas que não conhecem a Deus, ou que acham que Deus não existe, que toda a moralidade é lorota, ninguém precisa se preocupar com fazer o certo ou fazer o errado, porque quem diz o que é certo e o que é errado somos nós mesmos, eles não têm uma lei sobre si mesmos. E automaticamente, quando você tira qualquer parâmetro para guiar os seus passos, automaticamente você vai fazer qualquer coisa que dá na telha sem nenhum peso na consciência. E isso quer dizer o seguinte, você não está levando em conta o seu pecado. Por quê? Porque você tirou da jogada qualquer coisa que pudesse te alertar da sua ação pecaminosa. Né? Então, eu tendo a defender a ideia de que Paulo está dizendo o seguinte, mas o pecado não é levado em consideração pelo pecador, enquanto não existe a lei. É isso que eu penso. Pode ser que eu esteja errado, e aí eu vou procurar informações para poder tentar esclarecer isso, tá bom? Depois. Mas vamos continuar o texto aqui, ó. Então, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Paulo está dizendo que a morte aqui não é uma penalidade contra as transgressões ou os transgressores da lei mosaica. A morte já é uma punição anterior à lei, né? Que é uma punição ao pecado, porque a morte é o salário do pecado, a recompensa do pecado. E ele fala o seguinte, que essa morte, ela reinou sobre todos, mesmo sobre aqueles que não cometeram uma transgressão semelhante à de Adão. Ou seja, qual foi o pecado de Adão, né? O que Adão fez? Simples, Adão comeu um fruto proibido. E isso, naquele contexto, era o pior pecado que alguém poderia cometer. Né? É por isso que a gente tem que ter cuidado com questões de pecados maiores e menores. Consequentemente falando, dentro da sociedade ou dentro das punições de Deus no futuro, existem pecados piores e menos piores. Mas o pior pecado da humanidade foi o de Adão. Por quê? Porque ele introduziu o pecado no mundo e condenou toda a humanidade. E qual foi o pecado? Comer o fruto proibido. Coisa mais simples, comer uma fruta. Foi o maior pecado que já pôde ser cometido. Só que a morte reinou não só sobre Adão, mas também sobre todos aqueles que cometeram pecado que nem era semelhante à transgressão de Adão. Às vezes coisas que nesse outro tempo poderiam ser consideradas mais simples, né? Porque o peso, a consequência do pecado de Adão foi muito pior,
a morte reinou sobre as pessoas que cometiam pecados mais simples. Por quê? Porque o pecado não tem graus no sentido de punição. A punição tem graus, mas todo pecado é passível de punição. Todo pecado é passível, por menor que ele pareça, menor que ele seja, é pecado? É. Então ele é passível de punição. Qual é a punição? A morte. Então todos pecaram. Se todos pecaram, todos morrem. Se você morrer, é porque você peca. Ou eu também. Tá bom? Então vamos lá. A morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Aí ele finaliza esse versículo com: o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Um tipo aqui é uma linguagem que é usada na Bíblia para dizer que Adão era uma espécie do Cristo que haveria de vir. Em qual sentido? O Antigo Testamento traz muitos tipos de Cristo. Aqui, tipos de Cristo não é, como é que eu posso dizer, variações de Cristo, não é isso, tá? É representações de Cristo. É porque pra gente, tipo de Cristo pode ser o tipo 1, tipo 2, não é isso. São representações, representantes de Cristo. E Adão é representante de Cristo no sentido de ser cabeça de uma raça. Então Adão é colocado como o primeiro homem e dele descende toda a humanidade. O que haveria de vir, que é Cristo, é o antítipo, a representação principal, é o representado, é aquele cujos tipos apontam, né? Então de alguma forma Adão aponta para Cristo. E a analogia entre Adão e Cristo é que Cristo também é cabeça de raça. Então existe Adão como cabeça de uma raça, a humanidade caída, e Cristo é o cabeça de raça, no caso aqui, a humanidade redimida, a humanidade perdoada, a humanidade reconciliada com Cristo. Né? Nesse sentido, Paulo fala o seguinte, que Adão é um tipo daquele que haveria de vir, é uma representação de Cristo. Essa linguagem vocês podem, de vez em quando, se deparar com ela na teologia, tá? Tipo e antítipo. O tipo é a representação, o antítipo é o representado. Cristo, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo é um tipo de Cristo. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés apontava para Cristo em vários sentidos, na questão da presença de Deus, né? Na questão dos sacrifícios, na questão do sacerdócio, na questão do sumo sacerdócio. Então, tudo isso aponta para Cristo de alguma forma. Logo, o tabernáculo é um tipo de Cristo e Cristo é o antítipo, é o representado. Tá? Então a analogia entre Adão e Cristo é essa. Adão é cabeça de raça, Cristo também é cabeça de raça. E Paulo agora vai desenvolver essa analogia entre Adão e Cristo. E vai repetir o mesmo argumento 4 vezes. 4 vezes. Paulo vai falar a mesma coisa 4 vezes. Eu acho que ele queria muito enfatizar a questão do pecado original em Adão e a redenção em Jesus. Ambas através do ato de uma só pessoa. O pecado original através do ato de Adão, que consuma em toda a sua geração a consequência desse ato, e a redenção através de um ato de justiça de Cristo, que também consuma a consequência desse ato em toda a sua geração, no caso a geração de Cristo. Bom, vamos lá. Versículo 15. Esse texto é um pouquinho mais difícil que os outros, tá, gente? Me ajuda aí. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Vamos aqui destrinchar devagarinho. Entretanto, ou seja, ele está aqui trazendo uma adversativa, né? O argumento vem numa linha e depois ele contorna, ele volta, ele assim, tem alguma coisa aí que vai mudar essa situação. Então ele fala que o pecado não é levado, todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. No entanto, entretanto, mais todavia, não há comparação entre a dádiva, o que é dádiva? A palavra carisma é dom.
dom gratuito, dom é presente, né? Então, não há comparação entre o presente de Deus e a transgressão de Adão. Não há comparação aqui, ele está querendo dizer, não é que você não pode comparar uma coisa com a outra, é que a dádiva é muito maior do que a transgressão. A transgressão é muito grande e ela atinge toda a criação. A dádiva de Deus, ela é muito maior que a transgressão e cobre o pecado, cobre a transgressão. Pois a transgressão, a palavra que Paulo usa é paratoma, que significa deslize ou desvio da verdade, delito. Então, o presente de Deus, o dom da graça, é maior do que a transgressão, por isso são incomparáveis. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Aqui a gente tem um probleminha, entre aspas, com a palavra muitos, tá? Paulo usa a palavra muitos, a gente não pode negar isso. No entanto, em alguns aspectos, a palavra muitos aqui significa todos. E em outros aspectos, a palavra muitos significa muitos mesmo. A gente vai ter que olhar para o contexto. O contexto vai ditar qual é o sentido da palavra muitos aqui. Vamos lá. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, eu pergunto, muitos morreram por causa da transgressão de um só ou todos morreram por causa da transgressão de um só? O que é que vocês acham? Muitos ou todos aí? Todos, isso. Aqui, muitos significa todos. Ah, eu posso dar o sentido que eu quero? Não, não é o sentido que eu quero. É o que Paulo falou nos versículos anteriores. No versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então, a palavra muitos aqui significa todos, porque ele já havia falado que a transgressão de Adão introduziu a morte no mundo e por causa disso todos os homens morreram. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Então aqui muito significa todos. Agora vamos continuar. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Eu pergunto, esse muitos aí é muitos ou é todos? E aí, muitos, exatamente. Aqui é muitos mesmo. Por quê? Porque a gente sabe, tanto pelo contexto anterior, dos capítulos anteriores, quanto o que Paulo vai falar daqui em 2 versículos ou 3, que a dádiva de Deus não é concedida a todos os pecadores, mas somente àqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem a graça de Deus, recebem essa dádiva, recebem esse presente. Tá? Então, a mesma palavrinha na primeira frase significa todos, e na segunda frase significa muito. O contexto dita o sentido. Desculpa. E lá na frente, no versículo 19, se não me engano, a gente vai ter esse problema de novo. Na verdade, não é um problema, gente. É muito simples a gente entender. Pois muitos morreram. Aqui, muitos, a palavra polos, no grego, significa numeroso, uma coisa muito grande, uma multidão. Então, ele fala o seguinte, olha, pois uma multidão, um número incontável, morreu por causa da transgressão. Aqui ele está querendo trazer uma noção de, como é que eu posso dizer assim, de grande quantidade. Ou seja, podemos dizer que são todos. Nesse caso, todos morreram por causa da transgressão. E muitos foram agraciados por Deus em Jesus. Esses muitos aqui são os da geração de Jesus. Eu acho que eu vou falar sobre a geração de Jesus daqui a pouco. Então, a transgressão de um só versus a graça de Deus por um só homem. Né? Paulo vai contrastar essas duas coisas. E aí ele vai repetir esse argumento várias vezes. Os gerados em Adão recebem a sua herança, pecado. Os gerados em Cristo também recebem a sua herança, a graça de Deus. Se a gente for lá em 53 de Isaías, eu não coloquei aí no slide, mas eu vou ler rapidinho aqui, 53 de Isaías. Nos últimos versos tem alguma coisa interessante sobre a descendência do servo sofredor, que no caso é Jesus. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente ler. Que existe sim uma geração, uma descendência do servo sofredor. Deixa eu ver aqui, viu?
Só um segundinho que eu vou ver qual é o versículo. Aqui, achei. Ó, verso 10 do capítulo 53 de Isaías. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Está falando do servo sofredor, que a gente já sabe quem é, que é Jesus Cristo. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá a sua prole. O que é prole? É descendência, é geração. Então, existe uma geração debaixo de Jesus, de Cristo. Assim como existe uma geração abaixo de Adão, cuja cabeça é o próprio Adão, existe também uma prole, uma geração abaixo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, cada pai vai dar a sua herança. O que é que Adão tem para dar de herança para os seus? Morte, pecado, transgressão, punição, condenação. O que é que Jesus tem para dar para os seus? Vida, perdão, graça de Deus. Então, esse é o contraste. Pelo ato de um único homem, há o pecado e a condenação. Pelo ato de um único homem, há a justiça e a remissão dos pecados, o perdão do pecado. Isso é super importante, gente. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Vamos mais para frente. Ele também fala o seguinte, que a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muito. A palavra transbordou significa exceder em um número fixo. É como se tivesse um número estabelecido e aí aquilo acaba extrapolando, né? Derrama. A palavra transbordou significa também despejar. E muitos aqui significa os que creram, ou todos os gerados. Já que a palavra muitos pode significar todos, a gente pode entender que todos os gerados de Jesus receberam a graça. Muitos, no sentido de Adão, são todos os gerados de Adão. E muitos, no sentido de Jesus, são todos os gerados em Jesus. Continuando aqui o argumento, agora eu não vou me prender muito, porque o argumento vai ser repetido com outras palavras várias vezes. 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Os resultados dos atos de cada cabeça são incomparáveis, no sentido de qualidade, né? O ato de Adão resulta em julgamento e condenação. O ato de Cristo, que é a obediência, resulta em justificação. Paulo fala que a dádiva decorreu de muitas transgressões. A palavra decorreu, outras versões trazem a palavra transcorreu, eu acho que é até um pouco melhor, transcorreu, significa de dentro de, né? Uma posição de origem, de onde nasce alguma coisa. Então, assim, o ato de Adão, ele ocorre sem nenhuma influência ontológica do mal. O que é influência ontológica? Ontológica é do ser, do próprio ser dele. Adão não tinha ainda a natureza pecaminosa. E só existia uma única ordem que ele deveria cumprir: não comer do fruto do bem, da árvore do bem e do mal. Ele não tinha nenhuma influência ontológica, ou seja, o seu ser não era pecaminoso. No entanto, mesmo com essa condição, ele decide desobedecer. O ato de Cristo, né, que transcorre de muitas transgressões, quer dizer o seguinte, que Cristo, apesar de também não ter uma influência ontológica do mal, porque ele também não tinha a natureza pecaminosa, ele estava inserido em um contexto de pura pecaminosidade. Jesus ele já nasce muitos milênios depois de Adão, e o mundo já desenvolveu tanta maldade que o mundo já tinha sido destruído por dilúvio, então o mal já tinha chegado aqui em Deus. Sodoma e Gomorra já tinha sido destruída porque também já tinha extrapolado o limite da transgressão e da ira de Deus.
Deus já tinha punido diversas sociedades, o próprio Israel já tinha sido punido inúmeras vezes, com assírios, com babilônios, com o Império Grego, com o Império Persa, com o Império Romano. Então, Jesus ele vem num contexto em que a pecaminosidade da sociedade já é muito maior, muito mais excedente do que quando Adão estava no Jardim do Éden, numa posição muito mais confortável, sem influência ontológica e sem influência do meio. A única influência que houve ali foi a influência da serpente sobre Eva, né? E Eva só vai e entrega para Adão. E Adão simplesmente decide desobedecer. Então, quando Paulo está falando o seguinte, olha, a dádiva transcorreu de muitas transgressões. Ele estava envolvido num meio de pecaminosidade. E mesmo assim, por isso que é incomparável, porque Adão está num lugar onde a obediência é muito mais propícia e Jesus está num lugar em que a desobediência é muito mais propícia. Só que Adão, no ambiente mais propício à obediência, acaba desobedecendo. E Jesus, num ambiente onde a desobediência é muito mais propícia, ele acaba obedecendo. Nesse sentido, a dádiva e a transgressão são incomparáveis. Porque a obediência, ela acaba ganhando mais, ela é avultada. Nossa, ele obedeceu dentro de um contexto em que a desobediência é o normal, é o comum. Adão não, Adão desobedeceu num contexto em que a obediência é o comum, né? Então a gente vê essa disparidade entre a consequência do pecado de Adão e a dádiva que transcorre de muitas transgressões. Adão caiu diante de uma única ordem. Jesus venceu o pecado inserido num mundo destruído pelo pecado. A gente pode ver a tentação de Jesus lá em 4 de Mateus. Quando o inimigo tenta Jesus, ele tenta oferecendo coisas, tentando induzir Jesus a adorá-lo, né, a adorar o próprio inimigo, num ambiente em que adorar o inimigo é a coisa mais normal que existia. A idolatria era a coisa mais normal que existia. O interesse por bens ou por conforto era a coisa mais normal que existia. Por isso o inimigo oferece que Jesus transforme pedras em pães, né? E Jesus não, ele obedece dentro de um contexto muito mais perigoso e com uma tentação muito maior do que a tentação de Adão. É o próprio Satanás tentando Jesus ali, né? Então, por isso que a dádiva transcorre de muitas transgressões e por isso ela acaba sendo... a justiça que vem dessa obediência é muito maior do que a consequência do pecado de Adão, que vem pela desobediência. Seguindo, mais uma vez Paulo repete o argumento. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vocês vejam que é o mesmo argumento. Paulo está enfatizando muito essa questão. Então, assim, o pecado original é muito verdade. Paulo quer muito deixar isso muito claro na cabeça das pessoas para alimentar nelas o quê? Aquela esperança que ele falou no capítulo anterior, aliás, no texto anterior. A nossa esperança não decepciona. Por quê? Porque a dádiva que é consequência da obediência de um só homem e a justiça que provém dessa obediência é superior ao pecado original, ao pecado que é consequência do ato do primeiro homem. Vamos lá. Se pela transgressão de um só, no caso de Adão, a morte reinou por meio dele, por meio de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. A morte, se vocês olharem a linguagem aqui, a morte reina sobre a descendência de Adão. É como se todos os humanos, porque todos são descendência de Adão, né? Todos os humanos, de alguma forma, são súditos da morte, são escravizados pela morte. A morte reinou por meio dele, ou seja, é como se existisse um reinado de morte, e realmente existe, e a morte, no caso aqui, gente, a morte que eu estou falando que reina, não é aquela pessoa com aquele capuz e aquela foice. Não tem nada a ver com isso, tá?
A morte aqui é essa realidade da separação entre Deus e o homem, tá? Essa desconexão, essa desconexão entre Deus e o homem. E isso reinou por meio da transgressão de Adão. E escravizou todos os homens. Por isso todos os homens são, entre aspas, súditos dessa condição de morte. E a morte aqui, ela também tem um sentido físico da morte, né? O sentido da separação do corpo e da alma também, que é a morte que a gente tem mais contato perceptível, né? Vamos dizer assim. E aí eu coloquei, né? Será por que a morte é tão temida? Será por que a humanidade teme tanto a morte? Ora, nós estamos debaixo do domínio da morte. Nós enquanto não crentes, né? Nós como homens naturais, estamos debaixo do domínio da morte. E a morte é uma condição inata, uma condição irreversível, não, ela é reversível, tá? É uma condição natural do homem. E é natural que todos os homens temam a morte, né? Porque todos somos escravizados por ela, como se ela fosse... as pessoas até falam, né, no mundo, a única certeza que o ser humano tem é a morte. Né? Não é comum esse pessoal falar sobre essas coisas, né? A única certeza que o ser humano tem é a morte. O que diferencia o homem do animal é porque o homem tem convicção de que um dia vai morrer, o animal não sabe disso. Isso é o que o povo diz. Na verdade, eu acho que o ser humano pode sim ter outra certeza, né? A certeza da salvação, da remissão em Jesus e da eternidade com Cristo. Né? São outras certezas, porque agora nós não fazemos mais parte desse império da morte. Mas por que será que a humanidade naturalmente teme a morte? Porque ela está debaixo do senhorio da morte. Ela é escravizada pela morte. Ela está no reino da morte. E, portanto, a morte impera. E, portanto, é natural que as pessoas tenham medo. É por isso que lá em Hebreus 2, eu coloquei aí a referência, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele escreve assim, ó, Hebreus 2, 14 a 18. Peraí, só um minutinho que eu vou encontrar. Aqui tem tanto comentário nessa Bíblia que acaba ficando difícil achar os textos. Hebreus 2, 14 a 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, no caso Jesus participou da condição de carne e sangue também, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Era para ter lido só até o 14, até o 16, até o 15, né? Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A morte é temida, é uma realidade, a maioria de nós teme a morte, mas a verdade do Evangelho vem para nos libertar também do medo da morte. Por quê? Porque ela liberta o crente do império da morte, do senhorio da morte, do reinado da morte. Nós entendemos então que agora o que impera sobre o crente não é a morte, é a vida. Por mais que a gente ainda morra fisicamente falando, nós sabemos que sobre o crente impera a vida. Por quê? Porque a dádiva, o Paulo continua, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão aqui, a palavra periceia, né, que é tipo o que excede o necessário. E qual é a provisão de Deus? A graça e a dádiva da justiça que reina, que faz com que os crentes reinem em vida. Por isso que Paulo fala assim, gente, morrer para mim é lucro. Morrer para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque o que domina sobre mim agora não é mais a morte. Antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo, a morte reinava sobre mim e morrer fisicamente era o carimbo para a morte eterna.
Agora, morrer fisicamente, para mim, é o carimbo para a vida eterna. Por quê? Porque agora está sobre o crente a vida, o império da vida, o reino da vida, o reinado da vida. Tá bom? E aqui também tem uma expressão que eu quero focar, né? Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Recebem de Deus, aqui, Paulo está enfatizando a eleição. Porque assim, a gente pode muito bem imaginar receber de Deus como sendo uma coisa que Deus está dando, né? Vamos supor, ele pega alguma coisa e assim, ó, você quer? Você quer? Né? Tenta entregar para a pessoa e aquela pessoa recebe. Ou não. Ela recebe de Deus ou não. Nesse caso aqui, existe uma atitude de Deus e do homem. A de Deus de oferecer e a do homem de receber. No entanto, dentro do contexto do que a gente já viu na semana passada e já viu em textos anteriores, é muito provável que esse receber de Deus não seja uma atitude de pegar, mas uma atitude de ser... É uma atitude passiva. Deus coloca, insere na pessoa essa provisão. Deus insere. E a partir do momento que ele insere, a pessoa recebe. Né? Então, quem são aqueles que estão debaixo do sacrifício de Cristo? Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Por que eu digo isso? Por que Paulo aqui está falando sobre eleição e sobre a expiação exclusiva? A expiação exclusiva aqui no sentido de que Cristo morreu apenas pelos eleitos e não por toda a humanidade. Como é comum as pessoas acharem, Jesus morreu por todos. Não, ele morreu pelos eleitos. Mas está falando besteira? Não, vamos lá, vamos aqui comigo. Ó. João, Evangelho segundo João, capítulo 10. Esse texto é super conhecido, é quando Jesus fala sobre o bom pastor. E no capítulo 10, ele vai falar o seguinte, verso 11. Ele diz o seguinte, está escrito assim, eu sou o bom pastor, ele está falando de si mesmo, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Beleza? Guarda essa informação. Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Beleza. Verso 16 a 18. Cadê o 16 aqui? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Então foca nisso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele tem ovelhas fora do aprisco, que ainda precisa ser chamada para esse aprisco, no caso a igreja, né? E é necessário que eles conduzam essas ovelhas que estão fora do aprisco. Essas ovelhas ele vai chamar, e elas ouvirão a sua voz, para que haja um só rebanho e um só pastor. E ele tem autoridade para morrer e ressuscitar. É o resumo do versículo 18. Beleza. Vamos para o verso, cadê? 25. Do 25 ao 30. Olha o que é que ele fala assim. Os judeus, de alguma forma, ali, indagam Jesus, por causa que ele está falando essas coisas, e Jesus responde o seguinte, eu já lhe disse, mas vocês não creem, está falando aqui com os judeus, com os fariseus. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Lhes dou a quem? As minhas ovelhas. Lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, até o 30. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, esse capítulo fala muito sobre a questão da expiação limitada e da eleição. Ele é o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Há algumas ovelhas que não foram chamadas ainda e importa que ele as chame. E quem for ovelha dele vai ouvir. Quem não for,
não vai ouvir. É o que ele fala assim, ó, eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Por quê? Porque não são minhas ovelhas. Se fossem, aqui ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês ouviriam. Mas como vocês não são, vocês não ouvem. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não dá pelas ovelhas dos outros. Não dá pelas ovelhas do diabo. Né? Então, resumindo, quem recebe a imensa provisão da graça e da dádiva de Deus? As ovelhas do Senhor Jesus. É exclusivo para as ovelhas do Senhor Jesus. Quem são as ovelhas do Senhor Jesus? Aquelas que ouvem o seu chamado. Quem ouve o seu chamado, responde ao seu chamado, recebe a imensa provisão da graça. Quem não for, lamento. O próprio Senhor Jesus falou, quem não ouviu o chamado é porque não é a ovelha. Está resolvido. Então, quem recebe a provisão da graça reina em vida ou vive no reino da vida. Tá? Não precisa mais temer a morte, a nenhuma morte, nem a morte física e muito menos a morte espiritual. Continuando aqui para a gente ir caminhando para o fim. Mais uma vez, Paulo repete o mesmo argumento. Pelas minhas contas, são pelo menos 4 vezes que ele repete o argumento. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aqui a gente vai falar sobre a suficiência do ato de cada homem, no caso do primeiro homem, Adão, e do segundo homem, Jesus. A suficiência do ato, tá? A suficiência do ato de Adão, o ato de Adão é suficiente para condenar as pessoas. A gente não precisa fazer nada para ser condenado. Desde que sejamos herança de Adão ou descendência de Adão, o ato de Adão é suficiente para nos colocar numa posição de condenação. Simples. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a transgressão de um único homem resultou na condenação de todos, e aqui é todos mesmo. Tá? Todos aqui significa todos. Assim também, um só ato de justiça, ou seja, o ato do segundo homem, também é suficiente para justificar e para trazer vida a todos os homens que estiverem debaixo dessa cabeça, debaixo do ato do segundo homem. Tá? Então, como é que você faz parte do ato do primeiro homem? Nascendo. Como que você faz parte do ato do segundo homem? Nascendo. Só que aqui é nascendo de novo. Tá? Aqui é nascendo da carne. Aqui é nascendo da água e do Espírito. Você faz parte do ato do primeiro homem nascendo da carne. Você faz parte do ato do segundo homem nascendo de novo. Nascendo da água e do Espírito. Nascendo, você vai fazer parte de alguma dessas cabeças. Né? Naturalmente falando, de Adão, espiritualmente falando, de Jesus. Por quê? Porque o ato de cada um desses homens confirma o que vem a ser consequência para todos os que estão debaixo da sua cabeça. Entendeu? Dá para entender aí o que está acontecendo? Tem um probleminha aqui, tá? No versículo 18, todos, na primeira frase, significa todos. A transgressão resultou na condenação de todos os homens. Na segunda frase, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Cuidado, porque esse todos os homens aqui é só os que estão debaixo de Cristo. São todos os homens que estão debaixo de Cristo, segundo o contexto. Tá? Porque senão a gente vai entrar no universalismo, achando que Jesus vai salvar todo mundo e não tem mais condenação para ninguém. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que tem condenação sim para algumas pessoas. Quem são essas? As que nasceram só da carne, as que não nasceram do Espírito. Então, todos aqui significa muitos. Na segunda frase do versículo 18, todos significa muitos.
No 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aí aqui já é o contrário. Muitos aqui significa todos. Então deveria ser lido, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E aqui muitos significa muitos mesmo. Reclamem com Paulo. Por que ele escreveu assim? É uma forma meio poética, né? Ele já vem repetindo esse argumento várias vezes. Então, no versículo 18, a segunda frase, todos, significa muitos. No versículo 19, na primeira frase, muitos significa todos. E a suficiência, a gente tem que focar aqui na suficiência do ato de cada cabeça. A suficiência do ato de Adão para condenar todos os que estiverem debaixo dele. A suficiência do ato de Cristo para condenar todos os que estiverem debaixo dele. Tem pessoas que perguntam assim, por que eu sofro as consequências do pecado de Adão, sendo que eu nem estava lá no Jardim do Éden? Beleza. Paulo já falou, a morte veio sobre todos aqueles que, mesmo que não tenham cometido pecado semelhante à transgressão de Adão. Por quê? Porque você é descendência de Adão. Então, é por causa disso que você recebe as consequências do pecado de Adão. Da mesma forma, se você crê em Cristo, você também não estava lá na cruz, você também não estava lá naquele dia para receber toda a punição. Mesmo assim, o ato de Cristo também tem consequências sobre você, desde que você creia, desde que você esteja debaixo da cabeça de Cristo, né? Então, a gente não deve perguntar, não tem nada a ver eu sofrer as consequências do ato de Adão. Se não tem nada a ver, o ato de Cristo também não serve para você. É justamente porque Deus trabalha, administra dessa forma, né? A teologia vai chamar de federalismo, né? É a cabeça federal, é a cabeça de cujo... como é que eu posso dizer? A cabeça que gera toda a descendência vai receber a punição ou a justiça decorrente do ato de cada um. Adão, qual é o ato dele? Pecado. Então, todos os que estiverem debaixo de Adão vai receber a condenação. Qual é o ato de Cristo? Exatamente. Se a gente não quer estar debaixo da consequência do ato de Adão, a gente também não pode ser incoerente a gente querer estar, então, debaixo da consequência do ato de Cristo. Mas é justamente porque a gente está debaixo da consequência do pecado, do ato de Adão, que a gente pode ser considerado justo em Cristo. Por quê? Porque agora Deus vai nos transportar de debaixo da cabeça de Adão, que é o império das trevas, para o ato de Cristo, que é o império do Filho do amor de Deus. Então, Deus só pode considerar o ato de Cristo válido para quem não cometeu estes atos, né? Porque ele considera o ato pecaminoso de Adão para quem também não cometeu esses atos. É justiça pura isso aqui. É justo demais Deus fazer isso. Que bom que ele faz isso. Por quê? Porque se Deus não considerasse o pecado da humanidade como sendo o pecado de Adão, se Deus não considerasse o pecado de Adão como sendo o pecado da humanidade, ele também não poderia considerar a justiça de Cristo como sendo a justiça daqueles que creem em Cristo. E aí o que é que acontece? O que vai acontecer é a condenação. Por quê? Porque todos nós pecamos. E se fosse eu no lugar de Adão, também teria pecado. Se fosse você no lugar de Adão, muito provavelmente também teria pecado. Só que se fosse para Deus considerar individualmente cada coisa, Deus também ia ter que mandar Cristo individualmente para cada pessoa. Então Cristo teria que ser crucificado, sacrificado diversas vezes por cada ser humano. Então, para que a coisa fosse resumida, então Deus começou a trabalhar com a humanidade através de Adão. Então, Adão, seu ato vai ser o ato da humanidade. O que você fizer vai recair sobre eles. Pecou, então recaiu sobre a humanidade. Agora o segundo Adão. Então, o que você fizer vai recair sobre eles. O que foi que Cristo fez? Justiça. Boas obras, a obra da salvação. Então, tudo que você fez vai recair sobre os que estiverem debaixo de você. Melhor plano, inteligentíssimo. Extraordinário. Meu Deus. A melhor coisa que poderia acontecer. Né, Fabrícia?
Então, gente, a gente precisa analisar, tem que analisar. Não dá pra gente passar por cima dessas coisas sem analisar a palavra, os contextos, o que significa. E olha que aqui ainda não é minucioso, tá? Aqui ainda é bem superficial. Se eu tivesse acesso ao grego, tivesse acesso a outros livros, a comentários, meu Deus do céu, eu ia ter muito mais condições de clarear a coisa. Porque vocês veem que não é um texto fácil, é um texto bem complicado aqui. Mas que o entendimento dele traz luz para a nossa percepção de como que a salvação é eficaz, e por causa disso a gente pode manter a nossa esperança convicta, a gente pode acreditar que a esperança não ilude, né, não decepciona. Por quê? Porque Deus está atuando sobre todos nós crentes da mesma forma que ele atua sobre os pecadores. Deus considera pecadores não porque as pessoas pecam, mas porque é por causa do pecado de Adão. E é por causa do pecado de Adão que as pessoas pecam. Mas ele considera as pessoas justas não por causa da nossa justiça, até porque nós não temos justiça suficiente para sermos considerados justos. Mas justamente por causa da justiça de Cristo é que ele pode nos considerar justos. Isso é graça, gente. Graça pura, meu Deus do céu. Então, para finalizar, né, que a gente já está... Paulo repete tantas vezes que eu tenho a sensação de que eu estou andando em círculos aqui. Mas Paulo tem a intenção de deixar isso muito enfatizado, muito claro na nossa mente. Gente, não perca a esperança. A esperança não vai decepcionar. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma. E ele nos colocar debaixo do ato de Cristo é a melhor coisa que pode existir. Por que você mantém a esperança? É por causa das suas obras? Não, é por causa da obra de Cristo. Mas o que é que tem a ver a obra de Cristo com você? É porque Deus me tirou de debaixo do ato de Adão e me transportou para debaixo do ato de Jesus. E isso é suficiente, porque o ato de Jesus Cristo é suficiente. E aí ele vai encerrar o seguinte, no versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Isso aqui, de alguma forma, concorda com o que eu falei lá no versículo 13. Né? Quando ele diz que quando não há lei, o pecado não é levado em conta. E aí eu penso que seja porque não é levado em conta no sentido de que as pessoas não conseguem entender a gravidade do pecado. Então, para que as pessoas entendam a gravidade do pecado, Deus deu a lei. E a lei vem dizendo, olha, tal atitude, tal atitude, tal atitude, tal atitude é pecado. E por causa disso é passível de punição. Então Deus dá a lei para que a transgressão seja ressaltada. Ressaltada aqui é tipo inflada. Seja avultada, que ela cresça. É muito comum a gente achar que algumas das nossas atitudes são pecaminosas, mas não são tão problemáticas. Existem pecados piores. A lei de Deus vem e diz, não. Todo pecado precisa ser avultado, precisa ser ressaltado, ser evidenciado. Por quê? Porque só quando o pecado realmente ganha a proporção que ele realmente tem, é que a gente vai ter dimensão da graça que Deus derramou sobre nós para perdoá-lo. A graça só pode ser muito grande quando ela realmente perdoa um pecado muito grande. Se o pecado é pequenininho, por exemplo, eu vou pegar aqui esse trechinho aqui de Marcos 2, 16, 17, que está aí no slide. Jesus cita uma parábola que é muito ilustrativa. Jesus é o cara. Ele ilustra muito bem essa questão de como o pecado, o perdão do pecado é perceptível quando você tem noção do seu pecado, da gravidade ou do tamanho do pecado. Né? Marcos 2, 16 e 17. Não é isso. Não, na verdade é Lucas 7. É o trecho de Lucas 7. Lucas 7, vamos aqui, Lucas 7. Quem tiver com a Bíblia, gente, me acompanha na leitura, tá? Lucas 7, 36 a 50. É um texto um pouco longo, mas vocês vão compreender o que eu quero dizer aqui em relação à necessidade de você avultar o pecado ou a consciência do pecado, para que você entenda que a graça de Deus é muito maior do que você imaginava. Então, verso 36 do capítulo 7 de Lucas. Convidado por um dos fariseus para jantar,
Jesus foi à casa dele, no caso desse fariseu, e reclinou-se à mesa. Lembrando que a mesa aqui não é uma mesa como a gente tem hoje, tá? Não é uma cadeira alta em que a gente fica aqui numa altura confortável para comer. A mesa lá chama de triclínio. É uma mesa baixinha e não tinha cadeira. As pessoas se sentavam no chão e ficavam reclinadas. É como se colocasse os pés um pouco para trás aqui e se apoiasse no cotovelo. Vocês devem imaginar como é que é a posição aí. Tá? Então você se apoia um pouco no cotovelo aqui e as pernas ficam o pé fica um pouquinho para trás aqui. Deixa eu colocar para cá. Um pouquinho para trás aqui do seu corpo. Né? E você tipo reclina aqui imagina deitar no chão e ficar segurando a cabeça com o braço. É mais ou menos nessa posição que as pessoas comiam naquela época. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, no caso, ao triclínio. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou detrás de Jesus a seus pés. Ou seja, os pés de Jesus realmente estavam um pouquinho atrás dele, né? O corpo dele estava na posição, os pés um pouquinho para trás, e a mulher se coloca ali atrás dos pés de Jesus. Se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que eu havia convidado, disse a si mesmo, o fariseu aqui, o dono da casa, pensou assim: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher esta é, uma pecadora. Está dizendo o seguinte, olha, se ele realmente soubesse a verdade, se ele fosse realmente um profeta, ele ia saber qual é o naipe dessa mulher que está fazendo essas coisas, fazendo isso com ele. Aí Jesus, né, sabendo o que esse homem estava pensando, disse o seguinte: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão, o fariseu. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, o credor perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Uma coisa é dever 500, outra coisa é dever 50. Então, Jesus falou assim: julgou bem, você julgou bem. Verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Era comum os judeus naquela época lavarem os pés quando entravam na casa do anfitrião, porque aquele tempo, né, era de barro, ou as ruas eram tudo de areia, então você chegava com os pés melados ali de terra, então era comum os escravos virem com uma bacia de água e lavar o pé do convidado. Só que Simão, o anfitrião, não fez isso com Jesus, né? Você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que também era o costume do judeu. Aqui é o ósculo santo que Paulo fala, tá? Então, era costume dos judeus se saudarem com esse beijo. Mas as suas lágrimas... Não, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E vocês devem imaginar que os pés de Jesus não estavam tão limpinhos assim, porque ele não lavou, né? O cara não ofereceu água para lavar os pés. Então, o que estava meio ali cheio de terra. Um pouquinho lameado, porque as lágrimas da mulher não era suficiente para lavar o pé dele, mas tinha caído sobre os pés de Jesus. E de alguma forma estava cheio de terra ali e um pouquinho de lama. Imagina como é que estava ali. E essa mulher não parou de beijar os pés de Jesus. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Enfim, o que Jesus está falando, gente? Quando você não tem noção do seu pecado e acha que é um pecado pequeno, e por mais que esse pecado você tenha noção de que ele foi perdoado, se esse pecado é pequeno, você não vai amar o suficiente. Porque é um pecado pequeno. Agora, você quer amar muito a Deus? Conheça o seu pecado. Conheça a sua natureza pecaminosa e qual é a consequência dos seus atos.
Porque quando você entender quais são as consequências dos seus atos e a gravidade do seu pecado, você vai ter noção do que você foi perdoado. E aí sim você vai amar. É assim que funciona. Olha o que Paulo está falando. Mas onde a lei foi introduzida para a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Né? A frase nas versões mais antigas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é a sensação? Qual é a questão aqui? Quando você tem noção, tem consciência do seu pecado, e quanto mais inflado essa consciência do pecado estiver, muito mais noção do tamanho do perdão de Deus você vai ter. E por causa disso você vai amá-lo. Então, quer conhecer, quer amar mais a Deus? Conheça a lei. Porque aí você vai ter noção de como você era digno de condenação, digno de ser punido com Deus com a mais santa e justa ira, e mesmo assim ele te livrou disso. E aí você vai ter noção do que Deus te perdoou. Semana passada a gente comentou sobre que Deus vai esmagar os que permanecerem em seus pecados, vai esmagar debaixo dos seus pés aqueles que, o couro cabeludo, né, no caso a cabeça, dos que permanecerem em seus pecados. E a gente comentou sobre isso, né, de como a misericórdia de Deus chegou primeiro a nós, antes de que seus pés esmagassem a nossa cabeça. Foi dessa condição que a gente foi tirado. Quando a gente tem noção disso, a gente passa a amar mais a Deus. Por quê? Porque a gente vai ter noção de como Ele nos amou primeiro. Lá em Marcos 2,16, 17, Jesus está falando que ele veio para pecadores e não para salvos. Ele veio para doentes e não para sãos. Né? Então, assim, não tenha medo de se considerar pecador, porque Jesus veio para pecadores. Se você não é pecador, lamento, Jesus não veio para você. Porque ele veio para pecadores, foi ele que disse isso. Então, se você não peca, eu lamento dizer, Jesus não veio para você, você não precisa dele. Agora, se você peca, aí sim, Jesus veio para você. Como que você se considera pecador? Dá uma olhada na lei. Dá uma olhada na lei e você vai ver que todas as cláusulas da lei você transgrediu. E agora dá uma olhada nas consequências dessas transgressões e você vai ver o quanto você precisa de Jesus. Né? E então, assim, é um perigo achar que não peca. Primeiro, você faz de Deus um mentiroso, isso quem diz é João, tá? Não sou eu. Lá na primeira carta de João ele diz isso, acho que no capítulo 1, não tenho certeza. Ele fala o seguinte: aquele que diz que não peca é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Então está mentindo quem diz que não peca e está dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Porque Deus disse que você peca. E outra coisa, dizer que não é pecador vai te colocar numa posição de como Cristo sendo algo desnecessário para você. Você não precisa dele. Agora, quando você tem noção do seu pecado, aí sim você vai conseguir conhecer a sua situação. Onde aumentou o pecado... Boa sorte, hein, Fabrício? Misericórdia. Eu estava vendo esses dias o vídeo do... Eu vi ontem o vídeo do Gran Conato sobre escatologia, e foi semana passada que ele gravou, acho. Não, semana passada não, acho que terça-feira ou quarta. Enfim, ele falando sobre o juízo final, que eles já estão falando sobre os últimos acontecimentos mesmo, e o juízo final. E o juízo final é um julgamento de obras, pelas obras, meu Deus do céu. Só dá condenação, só dá miséria terrível. Então, assim, quem quer ser julgado pelas obras vai ter que participar do julgamento do juízo final. E o único resultado é a condenação. É terrível demais. Então, hoje, no tempo que se chama hoje, agora, a gente precisa conhecer o nosso pecado. E para quê? Para que ele aumente. Aumentar aqui, gente, não é a quantidade de pecado. Onde aumentou o pecado, não é onde aumentou a quantidade de pecado. É onde aumentou a consciência de pecado. Onde aumentou o pecado, ou seja, onde o pecado foi avultado, foi ressaltado, é o que ele fala na frase anterior, né? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Não é para que a pessoa pecasse mais, é para que a pessoa tivesse consciência de pecado. E onde aumentou a consciência do pecado, transbordou a graça. Transbordou no sentido foi maior do que o necessário.
mais do que eu precisava. Tem um comentário aqui da Sandra, cadê o mouse? O maior erro é achar que depois que se batiza não tem mais pecado. Meu Deus do céu, isso é uma lorota terrível que o diabo inventou. A gente continua pecando, continua pecador. A diferença de quando você nasce de novo, não é de quando você batiza, de quando você crê no Evangelho, é que o pecado agora te fere. Por quê? Porque agora você tem consciência da gravidade do pecado, através da lei de Deus e do Evangelho. O Evangelho de Deus, de Cristo, ele começa com a lei, né? A lei que vai qualificar o pecado e dizer a consequência dele. E aí, quando isso acontece, é que vem a boa notícia da justiça através de Jesus Cristo. Então, é necessário que nós formemos em nossa mente uma sensibilidade ao pecado. Para quê? Para que ele seja avultado, para que ele seja realmente ressaltado. É importante, gente, enquanto antes a gente achava que o pecado grave era o pecado do adultério ou da fornicação, hoje, no Evangelho, a gente tem que ter consciência de que uma simples atitude, simples entre aspas, a atitude, ela é tão pecaminosa quanto. Falar mal de alguém tem que ser, na nossa mentalidade, tão pecado quanto o pecado do adultério. Por quê? Porque ele tem consequências muito parecidas. Não consequências sociais, né, aqui e agora, mas consequências no futuro, a condenação no futuro. Então, gerar em nossa mentalidade uma sensibilidade ao pecado é necessário. A gente precisa entender que o pecado precisa ser avultado no sentido de a gente precisa ter consciência completa do que é o pecado. Qual é o problema desse ato que eu estou fazendo? Olha, quando Jesus vai falar sobre o adultério, ele avulta o pecado. Ele diz assim, olha, vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Olha como ele pega uma coisinha que parecia ser desse tamanho aqui e infla, fica gigantesco. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e no seu coração você desejar, você já cometeu o adultério. Então ele avulta o pecado, ele ressalta. Olha, adultério é muito pior do que você imagina. Então a gente deve pegar esse princípio e avultar e ressaltar todos os outros pecados. Seja aqueles que as pessoas consideram normais. Pecados normalizados são pecados. E a gente precisa criar uma sensibilidade para quê? Para que a gente entenda do que Deus nos perdoou. E também para que a gente se arrependa deles. Então, a sensibilidade ao pecado gera arrependimento. E aí você vai começar a se arrepender de coisas que antigamente você considerava pequena demais, que não precisava nem mudar. Né? E isso tem que ser cada vez mais gradativo. Você vai se sensibilizando ao pecado do adultério, depois você sensibilizou, se arrependeu, né? Estou falando aqui em termos de pecados mais grandiosos. Né? Agora você vai começar a se sensibilizar aos pecados mais rotineiros, mais normalizados. E quando você se sensibiliza, você vai se arrependendo. Meu Deus, essa atitude, eu falei grosseiro com a minha esposa, isso é pecado, eu preciso criar uma sensibilidade a esse pecado, para que esse pecado seja avultado, seja ressaltado, e eu entenda que aquilo ali é tão pecaminoso quanto qualquer outra coisa. E aí eu me arrependa e busque perdão, porque o arrependimento, ele é fruto de uma consciência ferida, né? De uma sensibilidade. Ele é fruto de um conhecimento do problema. Então, quando você reconhece o seu erro, e isso é preciso, para que isso aconteça, é preciso que você conheça o pecado, isso gera arrependimento. E o arrependimento gera confissão e gera uma busca por perdão. E a busca por perdão é o que acontece quando Deus, quando a gente busca perdão. Deus nos perdoa. Deus derrama sobre nós a sua graça. A graça abunda, superabunda. Então está aqui o seu pecado, que você agora está sensível a ele. E agora você entende que ele é gigante. Né? E você ressaltou o pecado. Quando você tem essa percepção, você se arrepende e busca por perdão, Deus vem e derrama a sua graça e cobre esse pecado. Então a graça superabunda. Se o pecado abunda, a graça superabunda. Mas para que a graça superabunde, o pecado precisa abundar. Se o pecado for só um pouquinho ali dentro do copo, for só um fiozinho ali dentro do copo, você não vai nem achar que precisa se arrepender.
Agora, se você pega esse pecadinho que está ali dentro do copo e entende que aquilo ali, na verdade, está transbordando do copo, agora sim você vai entender que aquilo ali é um problema, aí você vai clamar por perdão e aí a graça vem e cobre. Por isso que onde aumentou o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça cobre. E qual é o propósito? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é para isso que a gente precisa ressaltar o pecado, para que a gente possa se arrepender e entender que a graça de Deus é suficiente para nos perdoar. E uma vez perdoados, nós estamos agora reconciliados com Deus e temos a vida eterna. A graça, para que também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Então é esse o texto que a gente ia trabalhar hoje. É um texto realmente difícil, bem repetitivo, mas que tem consequências para a nossa vida com Deus de uma forma que eu pelo menos acho, né, que muda a nossa perspectiva da realidade. A gente precisa, é uma missão nossa, através do conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, ressaltar o pecado. O pecado precisa ser abundante, não no sentido de quantidade, mas no sentido de significado, de consciência. Para quê? Para que quando a gente tiver consciência desse pecado, a graça transborde. Paulo, em algum momento da vida dele, ele pede, né, para que Deus tire o espinho da carne dele. A gente não sabe exatamente o que é esse espinho, né? E aqui talvez eu esteja assumindo um posicionamento de que seria algum pecado de Paulo. Algumas pessoas vão dizer que não. Mas eu penso que essas pessoas querem meio que canonizar Paulo, achar que ele não era mais pecador. Mas eu penso que fosse alguma espécie de ou de um pecado ou de um remorso por algum pecado. E aí Paulo vai e diz, aliás, o Senhor vai falar para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo está sofrendo porque ele ressalta o pecado dele ou o que o pecado dele gerou, a consequência do pecado dele, por causa disso ele sofre. E aí Deus vem e fala, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça superabunda sobre o pecado. É isso que a gente precisa viver. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Ou, enfim, alguma conclusão aí que vocês queiram comentar? Não, tá bom. Jonas fala com você, então, acabe logo, pelo amor de Deus. Olha aí o presente aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ô, tio, que coisa mais gostosa. Pera aí, filho. É o Timar. Tá, tchau com ele. Irmão, cadê a Heloísa? A Heloísa já tá dormindo faz tempo. Desde 8 horas. Desde 8 horas que ela tá dormindo. Como é teu irmãozinho? É legal? Ah, depois você comenta. Vamos orar pra gente encerrar? Que aí eu vou encerrar a gravação aqui. Pai Santo e Justo, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua lei maravilhosa que é santa, boa, justa e que nos ensina a compreender o pecado. Para que nós agora não façamos coisas achando que não há problemas, mas sabendo quais são as consequências e a possibilidade então de conhecer o perigo que é viver em pecado e entender a graça abundante que Tu derramou sobre nós através do Teu Filho Jesus Cristo e entendermos que a Tua graça é muito maior do que a nossa consciência pode imaginar. Tu nos livraste de coisas terríveis que nós hoje não conseguimos entender completamente, até porque o Senhor nos poupa desse sofrimento. Mas sabemos que a Tua graça é muito maior do que a gente consegue alcançar, Senhor. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua orientação. Que o Senhor nos ensine a viver de acordo com a Tua vontade e nos permita viver uma vida digna do Evangelho. Agradecemos a Ti por tudo, dá-nos um bom descanso, em nome do Senhor Jesus. Amém.